Bom, pessoal, boa tarde. Hoje é um dia muito especial para a cultura afro-brasileira, não é? Alguns anos eu estive aqui e eu fiz uma matéria, fiz uma reportagem especialmente sobre essa placa aqui, que era a placa em homenagem ao José Carlos Chagas, o então Chaguinhas, que foi policial militar e tal, durante o século XVIII e o século XIX. Esse mesmo policial militar, o Chaguinhas, ele fez um protesto em relação ao seu soldo, ou seja, ao salário de 6 meses de atraso. Em relação ao seu protesto, ele e várias outras pessoas também, como militares, né, que reclamaram do atraso do seu salário, por causa disso foi entendido como um desacato, não é? E em razão disso, o Brasil Império daquela época, do século XVIII e do século XIX, mandou matar. A pena capital para ele foi morte por enforcamento. Mas por quê? Porque ele era negro, ele era afrodescendente. Os outros soldados também e policiais militares da época não tinham o seu salário e não tinham o seu soldo atrasado, ok? Mas porque ele era negro, afrodescendente, foi reclamado de 6 meses de atraso e ele foi condenado à morte por enforcamento. Bem aqui nesse local, na Liberdade. O que é mais curioso é que 3 tentativas de assassinato, 3 tentativas de enforcamento ao Carlos Chagas, por ele ser negro, não deu certo, porque a corda rompeu e ele caiu no chão. A solução, então, pelos brancos racistas do Império naquela época, foi matá-lo à paulada. Segundo o depoimento do padre, depois Feijó, ele não foi morto à paulada, ele foi morto rasgado, dilacerado no meio. O que me chama a atenção hoje é que a Secretaria de Cultura e de Turismo de São Paulo, também bem como o município e o estado e o metrô de São Paulo, há 2 anos atrás eu estive aqui e essa placa aqui, que era uma placa toda azul, que estava o nome dele, a homenagem a ele, ao Carlos Chagas, ela foi rasurada, ela foi rasgada. E hoje, quando a gente vem aqui e dá uma olhada, já nem existe mais a placa, só está preservada a parte de cima, Largo da Porta, execução de condenados foram conduzidos aqui no século XVIII e século XIX. A minha pergunta é o seguinte, sabe? A Secretaria de Turismo, Zeladoria, aqui é da capital de São Paulo. Existe uma estação na zona norte de São Paulo chamada Jardim São Paulo. E lá, Jardim São Paulo, Ayrton Senna embaixo. A pergunta é, por que, não é, aqui na estação Liberdade do metrô, não teria que ser Liberdade Carlos Chagas, em homenagem a um herói que combateu, que lutou ali junto com outros impérios, no Império Português, no Império Brasileiro na época, melhor, Império Português? Por que não é Liberdade Carlos Chagas, e sim Liberdade Japão, ou Japão Liberdade? O que a gente vê o monopólio, a hegemonia, o empoderamento da raça branca por parte também dos japoneses aqui em São Paulo. Toda essa região aqui da Liberdade é uma região que diz respeito aos negros, aos pretos, aos africanos que foram usados no exército, usados como Carlos Chagas. Outro detalhe, muitos negros na época e também indígenas foram usados pelo exército de Dom Pedro II, enfim, pelo Império branco, né, a hierarquia branca, a elite branca, para lutar contra outras nações. Ocorre que os policiais ou os militares de guerra brasileiros que foram convocados receberam as suas homenagens, receberam lá o seu salário, menos os negros que, quando acabou a guerra, voltaram também à escravidão. Aí eu te pergunto, você acha que São Paulo ainda não é racista? Você acha que o Brasil ainda não é um país racista? Cadê a homenagem digna aqui de um negro que lutou pelo seu salário, que lutou pelo seu soldo? Cadê a homenagem do Carlos Chagas aqui? Um negro que era militar, que lutou e que foi enforcado? Não tem. E a zeladoria do metrô, da cultura, não está nem aí, rasgaram. Agora, eu vou chamar o detalhe para mais uma coisa. Olha só o tamanho da homenagem que se dá a Carlos Chagas. Aqui. Está bem largado, jogado, não está nem aí. Agora vamos lá ver uma homenagem à cultura japonesa aqui no bairro da Liberdade, que é o bairro dos negros, não é? Cheio de cadáveres aqui enterrados de negros e de escravos aqui nesse lugar. E aí, Brasil, pensa comigo, reflita.
É justo isso? É uma homenagem justa a Carlos Chagas, o negro? Parou aqui. E essa é a diferença que a gente vê, eu vou falar assim, a discrepância monumental em relação à homenagem da Secretaria de Cultura do Metrô de São Paulo, da Prefeitura e do governo. Ali do outro lado você viu uma mísera homenagem a Carlos Chagas, o Chaguinhas, que morreu e foi assassinado porque reclamou do seu salário. E aqui a gente vê o empoderamento, o capitalismo, o monopólio de um povo, claro, honrado também, o povo é japonês, tal, etc, etc, etc. Mas o que fica para a reflexão é o seguinte: quem chegou primeiro aqui na liberdade? O nome liberdade existe por quê? Pelo povo que clamou, suplicou e gritou a liberdade, a absolvição da pena de morte de Carlos Chagas. Esse bairro deveria chamar legitimamente Liberdade Carlos Chagas, por ele ter sido assassinado bem ali. E não Liberdade, Japão, Liberdade, com todo respeito à comunidade japonesa. Agora, saindo daqui, eu vou filmar lá na Rua dos Aflitos para ver o trabalho que a Prefeitura fez a pedido de muitas ONGs. Mas fica aqui registrado a discrepância de homenagem, não é, a Carlos Chagas e também ao povo japonês. Para você dar uma olhadinha e ver como São Paulo, metrô, Secretaria da Cultura, da Prefeitura e do governo, como São Paulo ainda é um país racista na veia. Beleza? Olha o tamanho do monumento. Uma das únicas homenagens, não é? E uma homenagem digna que nós temos aqui no bairro da Liberdade é da Deolinda Magri, que é a madrinha do Carnaval, tal, de São Paulo, uma mulher negra que na sua época lutou em favor das crianças, das mães, do pessoal, uma obra assistencial e também uma obra da cultura em relação ao samba, à música da comunidade negra. Pelo menos essa homenagem está muito bem colocada aqui, essa homenagem. Mas ainda falta a homenagem digna e por mérito do Carlos Chagas, que lá no metrô está muito ruim, está rasurado e a Secretaria de Cultura de São Paulo não fez absolutamente nada para melhorar isso. Tá bom? Vamos agora para a Rua dos Aflitos, lá embaixo. Lá de cima, nós vemos aqui para baixo do metrô Liberdade. E aqui atrás de mim, nós temos a Capela Nossa Senhora das Almas. Eu vou pedir para subir um pouquinho, dar uma olhadinha ali, ó. Capela da Nossa Senhora das Almas, que na verdade estava caindo aos pedaços essa capela. A pergunta que eu faço é a seguinte: se fosse um Marte, como que não é Marte, o Borba Gato, que foi um caçador de escravos, um assassino contundente de negros no Brasil, não é? Um bandeirante, mas um homem cruel e ruim. Lá na Avenida Santo Amaro, nós temos uma imagem de mais de 2, 3 metros de altura, ou 5, 6 metros de altura, em homenagem ao Borba Gato. Extremamente racista pelo talo da alma dele e assassino de negros, assassino de escravos. Um cara que vivia ali da manutenção de escravos. Agora, aqui nessa capela, para você que não tem uma ideia, que não tem uma historicidade, uma cultura de toda essa região aqui da Liberdade, toda essa região aqui da Liberdade, existem corpos de escravos, corpos de negros sepultados à revelia. Por quê? Porque naquele tempo, aqui foi inaugurado o primeiro cemitério, mas naquele tempo não existia cemitério em São Paulo, ok? Então, o que acontece? Os brancos, a elite branca, bastava ser branco, indo-europeu ou descendente de europeu, que era enterrado na igreja. Agora, os negros, né, os escravos ou negros, não tinham lugar para ser enterrado, porque eles não poderiam ser enterrados no mesmo lugar onde estavam os negros, que era a igreja. Toda essa região aqui da Liberdade, ela está cheia de corpos, de esqueletos de escravos, porque eram enterrados em valas, em qualquer lugar, bem depreciativo, bem humilhante, bem assim, lixo mesmo, como se fosse um aterro sanitário. Aqui nós temos a Rua dos Aflitos, essa capela aqui, ela é dos Aflitos, Nossa Senhora dos Aflitos. Por quê? Porque aqui vários negros
que foram injustiçados, assassinados, enforcados pelo poder do branco em São Paulo, foram enterrados aqui. E aqui então levantou-se essa capela. Mas a minha pergunta é, se fosse uma capela de um santo ou de um mártir branco, português, francês, alemão, a Igreja Católica, não é, deixaria nesse estado a capela? Hã? E algo que, se você não sabe, a Igreja Católica também usou muito a mão de obra dos escravos. Os padres, os bispos, os cardeais também fomentaram a escravidão, não é? Eles pagavam as caravelas para trazer escravos da África, para servir os seus gostos, para plantar, para construir as suas dioceses, construir os seus seminários e também para serem abusados sexualmente, homens, mulheres e crianças. Entendeu? Esse é o passado muito trevoso da Igreja Católica. Com todo o respeito, muito me admira famílias afrodescendentes, famílias de negros serem devotos dentro da Igreja Católica, uma igreja que mais perseguiu, que mais massacrou, que mais foi hedionda em relação ao racismo, à etnia e também à intolerância religiosa. Bom, só para terminar essa parte aqui, a Arquidiocese de São Paulo deixa a capela aqui onde está o corpo de Carlos Chagas, as migalhas destruída, num estado de decomposição, num estado de abandono total. E aí, o que você acha disso? Sabe por que isso? Racismo na veia, porque foi um negro, foi um ex-escravo, foi o Carlos Chagas, um policial, só porque reclamou do seu atraso de salário, foi enforcado ou foi morto ou retalhado, conforme o padre Feijó, aqui em cima, do Lago da Liberdade. E você ainda acha, você acredita ainda, você crê nisso? Que o bairro Liberdade deve se chamar Japão Liberdade? Ou deve se chamar Liberdade Carlos Chagas, Liberdade dos Aflitos, Liberdade do povo africano? Toda essa região da Liberdade, o Lago da Liberdade, muitas pessoas foram completamente assassinadas pelo ódio, pelo racismo. E por que Japão Liberdade? Fala para mim, responde. Bom, e nessa região aqui, a capela está aqui, ok? Onde está sepultado o corpo dele aqui, e de outros afrodescendentes, de outros negros também. Tem esse filmando eu lá mesmo. E outros negros também injustiçados. Bem ao lado aqui da capela, a mira vai virar devagarinho, vira para lá, mira, devagarinho. Ó, vai virando devagarinho, assim, isso. Tá vendo aqui, ó, aqui é a entrada da capela, ok? Ó, beleza? Voltando para cá, isso, aqui assim. Bem aqui do lado, existe o quê? Existe uma espécie de memorial. Aqui junta-se pessoas de religião de matriz africana, é óbvio, mais do que justo, pessoas católicas também, e aqui junta-se também pessoas kardecistas e espíritas que vêm fazer a sua homenagem aqui ao Carlos Chagas. E aqui nesse memorial que você está vendo, aqui ó, existem várias fotos, rezas e orações e agradecimento por bênçãos alcançadas. Crê você ou não, fica ao seu critério, é uma questão de fé, uma questão de crença, mas é uma pequena homenagem também que deveria ser muito mais valorizada, não é? Pela Arquidiocese de São Paulo, pelo setor de cultura de São Paulo, mas parece que o negro, parece que o negro não tem muito valor, só tem valor para construir, para a agricultura, assim como os nordestinos, só teve valor para construir pontes, pavimentar avenidas, rodovias, construir prédios, construir o Império do Branco em São Paulo. Eu fico pensando, sabe, aqui nessa rua, por exemplo, depois eu vou mostrar para você, eu vou virar aqui a câmera agora, só virar só um instantinho, para você dar uma olhada. Só para vocês terem uma ideia, não é, da hegemonia, do empoderamento injusto dos japoneses, o comércio aqui, na Liberdade, que é um bairro dos negros e dos escravos. Bem ali atrás aqui, ó, não sei se você está vendo aqui, tem umas bolas aqui na calçada, tá vendo aqui, ó? Umas bolinhas aqui na calçada, opa, ó lá uma aqui, lá atrás também tem umas bolinhas ali onde o pessoal tá. O que isso significa? Que eles colocaram postos aqui japoneses, né? Na Rua dos Aflitos.
E eu creio que deve ter sido uma luta aí, judicial das ONGs que falaram, opa, aqui não, que pertence a um monumento, a uma memória, a uma honra aos escravos e aos corpos que estão aqui na capela dos negros que morreram injustamente pelo racismo do branco. Bem aqui nessa rua havia postes com decorações orientais, aqueles postes vermelhos com aquele globo branco. Morreu algum japonês aqui, com todo respeito à comunidade japonesa? Morreu algum mártir japonês aqui nesse local? Deram sangue aqui nesse local? Não. Mas o que acontece? Em primeiro lugar, a cor da pele, o capitalismo e o poder de investimento para comércio. Não que isso não seja maravilhoso, é legal, contribui todas as culturas aqui, isso é muito bom. Mas vamos dar honra a quem merece honra, dignidade a quem merece dignidade. Aqui na Rua dos Aflitos é a rua dos escravos, dos negros que foram assassinados pelo Império do Branco, racista em São Paulo e em Brasil. O Carlos Chagas, ele era na verdade um policial militar lá do litoral, lá de Santos. Foi condenado lá e foi morto aqui em cima, enforcado. Eu espero que você tenha gostado dessa matéria. Fica aí para a sua reflexão nesse dia da consciência negra. Espero que o metrô de São Paulo, que a Prefeitura de São Paulo, que o Estado de São Paulo tomem vergonha na cara e mude o nome da liberdade. Não deve ser Japão Liberdade, deve ser Carlos Chagas Liberdade ou Liberdade dos Escravos. Muito obrigado e dê o seu like aí no meu canal, ok? Fica essa mensagem para a nossa reflexão como ascendentes, descendentes do povo africano. Obrigado.